A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. A palavra de Deus nessa manhã, irmãos, está no livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16, onde diz: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, ou seja, pessoas soberbas, né? Língua mentirosa, o mentiroso, né? Então isso aborrece a Deus. E mãos que derramam sangue inocente. Pessoas, irmãos, que derramam sangue inocente também aborrece a Deus. Coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para fazer o mal. Ou seja, um coração que maquina fazer o mal. Um coração que, irmãos, que trabalha para fazer o mal ao seu próximo. Isso aborrece a Deus, né, irmãos? E aqueles também que se apressam, né, a correr para o mal. Esses, irmãos, aborrece o Senhor, aborrece a Deus. E testemunha falsa que profere mentira, né? Então, mentiroso, ele aborrece a Deus. E o que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, esse 7º pecado é o que a alma de Deus abomina. E este, irmãos, é o que semeia contenda entre irmãos. Interessante é que Deus diz que este pecado é mais grave aos olhos de Deus que o assassinato. Você já pensou nisso? Pessoas que jogam o irmão contra o outro. Pessoas que usam a sua língua para provocar contendas, briga, discórdia, dissensões, que maculam a imagem do seu irmão diante de outro irmão, para destruir a sua reputação. A Bíblia diz que Deus abomina isso. Se você tiver domínio na sua língua, se a sua língua estiver tomada pelo Espírito Santo, você vai ser conduzido em segurança, não permitindo que você produza desastre por onde você passar. Então, cuidado com a sua língua. Não promova mentira, não promova maledicência, não coloque as suas mãos para espalhar mentira. Vigie, cuidado com a sua língua. Irmãos, devemos ter domínio próprio. Lá no capítulo 5 de Gálatas fala a respeito, irmãos, dos frutos do Espírito. Né? Os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é exatamente, irmãos, o domínio próprio. Né? Então, se nós tivermos domínio próprio, vigiar para não sairmos, irmãos, falando coisas que não é agradável a Deus, né? Semeando contenda, discórdia, né, irmãos? Falando mal um do outro. Principalmente, irmão, colocar dissensões entre irmãos. E às vezes estão no mesmo ambiente, participando do mesmo ambiente, irmãos. Mas, na verdade, irmãos, estão ali, né? Irmãos, semeando contenda um contra o outro. Ou seja, não tem domínio próprio. Né? E por onde passa, irmão, causa um estrago. Por onde passa, irmão, é um problema. Então, irmãos, vamos vigiar. Vamos vigiar. Tá certo, irmão? Vamos pedir a direção de Deus e pedir que o Senhor nos mude, nos transforme o nosso coração, para que de nós saia realmente somente coisas agradáveis a Deus. Primeiramente porque Deus disse, irmão, que nós somos luz do mundo e sal da terra. Esta é a palavra que Deus preparou nesta manhã para nós fazermos uma reflexão, para nós pedirmos ao Senhor que Ele nos ajude
que Ele nos transforme e que Ele nos mude e que nós possamos, irmão, ter domínio próprio. Essa é a palavra de Deus nesta manhã. Deus abençoe a todos.